Olá para todos e vamos a mais um vídeo nesse momento aqui pelo canal. Como interpretar 1 Coríntios capítulo 11. Então, um capítulo muito complexo, bem complicado, onde alguns dão suas interpretações e outros preferem nem tocar no assunto, principalmente igrejas. Algumas liberais preferem nem tocar no assunto porque fala ali de cabelo, então é meio assustador para alguns. Então, como interpretar 1 Coríntios 11? As coisas escritas ali foi apenas para a igreja de Corinto, ou serve para os nossos dias, ou tem coisas ali que podemos extrair para os nossos dias e outras são apenas culturas locais. Vamos ver. Eu vou fazer um breve panorama do capítulo antes de fazer o estudo e dar o meu ver sobre o assunto. Eu vou dar aqui a minha interpretação, o meu ponto de vista pessoal sobre este capítulo. Algumas denominações aplicam parte do capítulo como algo doutrinário. A Igreja Congregação Cristã usa os versos 5 e 6 para defender o uso do véu. Os que são contra o uso do véu citam o verso 15, onde diz que Deus deixou o cabelo no lugar do véu, assim anulando de vez o uso do véu. Os que são contra o homem ter cabelo comprido e a mulher cortar o cabelo, cita os versos 14 e 15, que lá onde diz que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas a mulher é honroso porque Deus deixou o cabelo no lugar do véu. Aqueles que são contra tudo, absolutamente tudo, todo o capítulo, citam a velha história das prostitutas de Corinto. As prostitutas de Corinto, que eu escuto isso desde os tempos de criança. Alguns dizem que as prostitutas raspavam a cabeça. Então, quando se convertiam, Paulo mandou que usasse o véu até que o cabelo crescesse. Mas o texto não fala nada disso. Eu não duvido que havia prostitutas, que havia deus Afrodite com prostitutas, cabeça raspada e tudo mais. Não duvido nada disso. Mas Paulo não associou o texto às prostitutas e eu também não vou associar. A maioria que associam o texto é para acabar de vez com isso e dizer que era algo cultural. Eu não duvido que tinha cultura aqui, mas temos que extrair o que é cultura e o que não é. Vamos prosseguindo para chegarmos à conclusão. O texto envolve ordem, subordinação e cultura. Agora, cabe interpretar e ver o que se aplica hoje e o que não se aplica. Tudo que está na Bíblia temos que ver o que se aplica hoje e o que não se aplica. Se envolve cultura local, se foi para Israel ou se foi para a igreja, se foi para um povo específico, se foi para uma pessoa específica, essas coisas existem na Bíblia. Se é algo moral que vigora para sempre, se é algo que pertencia somente para a lei, tem que interpretar. A Bíblia é um livro para ser interpretado. Vamos ver as lições também que extraímos do texto e as coisas que nem todos têm a mesma interpretação. A primeira lição que aprendemos é que o ensino de certas religiões que Deus só se preocupa com o interior da pessoa e não se preocupa com o exterior ou a aparência do corpo, esse ensino não existe na Bíblia. Em 1 Timóteo 2,9 diz que a mulher deve usar traje honesto com pudor e modéstia. Isso fica claro que não existe nenhuma atividade ou condição que justifique o uso de roupas imodestas. Esse texto aqui se refere à aparência, também de 1 Coríntios. Deus sempre exigiu que o povo dele não andasse segundo os costumes do mundo
e que houvesse diferença na aparência física entre o homem e a mulher, tanto no corpo quanto na roupa. Desde o princípio, em Deuteronômio 22:5 diz que o homem não poderia usar roupa de mulher e a mulher não poderia usar roupa de homem. Eu não acredito que Deus mudou de opinião nos dias de hoje. É algo moral. Veja que Deus vestiu Adão e Eva com túnicas de pele de animais e não os deixou com os aventais de folhas de figueira, que possivelmente cobria apenas a nudez. Então Deus se preocupa com a aparência do corpo e da roupa desde o princípio da humanidade. Desde Adão e Eva, até Paulo citou, Paulo pertence à igreja que pertencemos hoje. A igreja de Cristo, fundada em Atos 2, foram escritas as doutrinas pelos apóstolos, a qual devemos seguir hoje. E a lei da modéstia que Deus criou quando vestiu Adão e Eva, Paulo aplicou em 1 Timóteo 2,9 e se aplica para sempre. Então cuidado com certas igrejas que existem por aí. 1 Coríntios 11, versos 14 e 15, diz que deve haver diferença no comprimento do cabelo da mulher em relação ao homem. É algo moral, é algo que aplica para sempre. Deus não ia voltar atrás. E veja que pertence à igreja. Não importa se era Corinto. Em Levítico 19, capítulo 19, tem algumas proibições que foi dada apenas a Israel para que não se envolvessem em práticas pagãs dos povos vizinhos, como diferentes tipos de tecidos no vestuário, cortar o cabelo arredondado. São coisas que não se aplicam a nós, cortar cabelo redondo. Não se aplica a nós. Era só para aquele tempo, para que não se assemelhassem aos ímpios, aos povos vizinhos, pagãos. O verso 3 de 1 Coríntios envolve ordem e subordinação. O homem é cabeça da mulher, Cristo é a cabeça do homem e Deus a cabeça de Cristo. No verso 6, Paulo manda a mulher pôr o véu. Nos tempos de Paulo, as mulheres cobriam a cabeça com o véu como sinal de respeito e subordinação ao marido, para demonstrar sua dignidade. O véu significa que ela deveria ser respeitada, e sem o véu ela não seria respeitada. No caso, era uma cultura local. Países que ainda adotam essa cultura, ainda é válido lá. Para nós não, porque nós não temos essa cultura da mulher andar na rua coberta com véu. Algumas igrejas aplicam isso aos dias de hoje, como a congregação cristã. Outros dizem que era cultura local, pois Deus queria que os seus fossem separados do mundo. Eu vou citar 3 usos do véu de forma diferente na Bíblia. Raquel, quando se encontrou com Isaac, ela pôs o véu. Em Gênesis 38:14, as prostitutas que eram identificadas pelo uso do véu. Já em 1 Coríntios 11, segundo alguns estudiosos, dizem que o véu era para não ser confundidas com prostitutas. Vemos 3 situações diferentes para o uso do véu como forma de cultura local. As 3 citações era cultura local. Em Coríntios, no caso aqui de Raquel, que colocou o véu para se encontrar com Isaac, e Gênesis 38, que a prostituta era quem usava véu, era identificada pelo véu. O véu em Corinto não era usado somente na igreja, mas em público. Mesmo quem defende o uso do véu, hoje, não pode ver isso como necessário para a salvação. Jesus deixou 2 ordenanças à igreja: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. São coisas que acompanham o salvo, mas não salva. Eu não duvido que existia prostitutas em Corinto, mas Paulo não associa o texto às prostitutas. Alguns usam isso como argumento para anular definitivamente o texto aos dias de hoje e deixar como sendo algo apenas para a igreja de Corinto, dando no que a maioria querem. No verso 10 diz que a mulher deveria usar o véu
por causa dos anjos, e não diz que era para não ser confundidas com prostitutas. Nos versos 14 e 15, onde diz que é desonra o homem ter cabelo crescido, e é honroso a mulher ter cabelo crescido, creio que seja algo para diferenciar a mulher do homem, para que haja diferença na aparência física dos dois. Corinto fica na Grécia, onde as mulheres tinham cabelo liso. Não que seja uma regra de salvação a mulher ter cabelo comprido, pois existem lugares ou etnias onde tem mulheres que os cabelos não crescem, o que não era o caso da cidade de Corinto, que fica na Grécia. Era algo para que houvesse distinção. No caso de hoje, Deus não deseja que a mulher tenha cabelo curto igual ao de homem e o homem comprido. Paulo diz que é uma desonra o homem ter cabelo comprido e a mulher é honroso ter crescido. Eu não creio que Deus mudaria de ideia. Se segundo alguns a mulher tinha que usar o véu para não ser confundida com prostitutas, então o homem deveria ter cabelo comprido para não ser confundido com o quê? É um texto complicado que cada um interpreta como quer. E muitas igrejas têm medo de falar sobre isso por causa do cabelo crescido nas mulheres. Causa medo. Então, obrigado a todos. Então, vai cair aqui aqui no meu cartão de memória, já está nas últimas, então vou ter que encerrar o vídeo. Muito obrigado a todos. Clique em gostei, se inscreva no canal se não for inscrito. Clique no sininho para ativar as notificações. Se ficar alguma dúvida, pergunta aí embaixo. E até o próximo.